galera, beleza? Nessa aula a gente vai resolver exercício de capacitores. Se você ainda não viu a teoria ou não sabe a teoria, fica ligado, vai nesse card que eu vou deixar aqui em cima, que é a aula anterior, onde eu expliquei toda a teoria aí de capacitores, beleza? Vamos lá então. Antes de a gente começar, galera, se você não está inscrito ainda, se inscreve no canal, ativa as notificações para ficar por dentro dos vídeos novos. Vamos lá então? É o seguinte, primeiro exercício aqui de capacitores. Um dado capacitor apresenta uma certa quantidade de carga Q em suas placas quando submetido a uma tensão U. O gráfico ao lado apresenta o comportamento de carga Q em microcoulombs desse capacitor para algumas tensões U aplicadas em volts. Com base no gráfico, assinale a alternativa que expressa corretamente a energia E em microjoules apresentada nesse capacitor quando submetida a uma tensão de 3 volts. Então tem aí as alternativas. Vamos dar uma olhada no gráfico. Um gráfico aqui então de carga por tensão. Reparem que a carga está em microcoulombs e a tensão em volts. Eu tenho aqui, quando eu analiso esse gráfico, observe que quando eu tenho uma tensão de 2 volts, a carga acumulada no meu capacitor é de 32 microcoulombs. E quando eu tenho aí 4 volts, eu tenho aí uma carga acumulada de 64 microcoulombs, só que eu não tenho o valor da carga acumulada para 3 volts, que é o que eu vou precisar. Vamos ver o que vamos ter que fazer aqui, Olha só, a gente sabe que a energia potencial elétrica em um capacitor pode ser calculada de duas maneiras. A primeira maneira é fazer a carga vezes a tensão sobre 2. Seria a área desse gráfico aqui, tá ok? Só que a gente não tem o valor da carga para 3 volts aqui para poder já aplicar isso, tá? Então, primeira coisa, a gente vai ter que achar essa carga para 3 volts. Só que tem um detalhe, né? Tem uma outra maneira também de calcular essa energia potencial. No lugar da quantidade de carga, eu substituo por aquela equação. Quantidade de carga é igual a capacitância vezes tensão. E aí a gente fica com a fórmula assim, capacitância vezes tensão ao quadrado sobre 2. O que eu posso fazer aqui então? Eu tenho duas opções, né? Duas opções. Ou eu determino qual que é a carga quando é 3 volts e uso essa primeira aqui. Ou eu determino a capacitância e uso a segunda. Eu já sei que a tensão é 3 volts. Gente, no fim, você escolhe o seu caminho. O que eu vou fazer? Eu vou determinar a capacitância desse capacitor e usar essa segunda equação. Como que eu vou determinar a capacitância dele? Usando a nossa equação mais básica aqui de capacitores, Q igual a C vezes U, isso aí. Então, olha só. Eu posso escolher qualquer um desses dois pontos aqui do gráfico para determinar minha capacitância. Eu vou escolher o primeiro. Carga de 32 microcoulombs quando a tensão é de 2 volts. Então, vai ficar 32 microcoulombs, não é 10 a menos 6? 32 vezes 10 a menos 6 é igual a minha capacitância vezes 2, que são 2 volts. Gente, esse 2 vai passar dividindo, concordam que vai ficar 32 vezes 10 a menos 6 dividido por 2. Então, eu tenho uma capacitância de 16 vezes 10 a menos 6 farad, que é a unidade de capacitância, beleza? Então achamos a capacitância. Agora eu vou usar a segunda equação aqui para determinar qual é a energia potencial elétrica acumulada. Olha só. Energia potencial elétrica é igual a capacitância, 16 vezes 10 a menos 6 farad, acabei de determinar, vezes a tensão, 3 volts ao quadrado, dividido por 2. 16 dividido por 2 é 8. Vai ficar 8 vezes 10 a menos 6 vezes 9, né? A energia potencial é igual a 8 vezes 10 a menos 6 vezes 9, que é igual, então, 8 vezes 9, 72, vezes 10 a menos 6 joules. Só que ele está me pedindo a resposta em microjoules. Gente, isso aqui, se 10 a menos 6 não equivale a micro, então minha resposta é que a energia potencial é de 72 microjoules, ou seja, letra C. Tá ok? Correto, então, letra C. Sacaram a ideia? Vamos para o próximo. Olha só, esse aqui é meio grande, um exercício mais teórico. Tive até com a letra um pouco menor, vamos lá. Um capacitor pode ser formado por duas placas condutoras, que são os eletrodos, separadas por um meio isolante. Quando se aplica uma tensão elétrica entre os eletrodos, cargas elétricas de sinais opostos irão se acumular nas superfícies das placas. Caso venha a ser aplicada uma tensão elétrica elevada, pode-se romper a rigidez dielétrica do meio isolante e este passa a conduzir cargas elétricas. Em relação a capacitores e dielétricos, avalie as seguintes sentenças e assinale a que for correta. Letra A. O cobre é um excelente condutor. Por isso, é muito utilizado como meio dielétrico em capacitores. Gente, meio dielétrico são meios isolantes elétricos. Você não vai colocar o cobre, se ele é um condutor,
condutor, ele não é utilizado como meio dielétrico. Letra B. O acúmulo de cargas na superfície do dielétrico não depende da permissividade do meio. Apenas a tensão aplicada nos terminais irá determinar a densidade de carga acumulada. Será, gente? Não depende da permissividade do meio? Vamos lembrar aqui da equação do acúmulo de carga? A equação da carga acumulada no capacitor é carga igual capacitância do capacitor vezes a tensão. Só que aqui, ó, essa capacitância, ela tem uma equação para ela, né? Qual que é a equação da capacitância? Capacitância é igual à permissividade do meio vezes a área das placas dividido pela distância entre elas. Então, eu posso escrever que a carga é a permissividade do meio vezes a área vezes a DDP, a tensão, dividido pela distância entre as placas. Logo, o que ele está falando? Um acúmulo de cargas na superfície do dielétrico não depende da permissividade do meio? Depende sim. Olha aqui nessa equação. Carga igual permissividade vezes área vezes tensão dividido pela distância entre as placas. Então, logo, letra B está errada. Letra C. A capacitância de um capacitor é diretamente proporcional à razão entre a tensão aplicada e a permissividade do meio. Estamos aqui nessa mesma equação, olha só. A gente está falando dessa equação aqui, ó. A capacitância de um meio é diretamente proporcional à razão entre a tensão e a permissividade? Não, não é razão. É um produto delas. Então tá errado também. Tá? Ele está falando aqui, ó, razão, essa palavra está errada. Letra D. Em um capacitor ideal, toda a carga flui pelo dielétrico sem que a corrente sofra alterações. Gente, num capacitor ideal, você tem duas placas e as cargas nunca vão fluir pelo dielétrico, que é o isolante que está entre eles, certo? Num capacitor ideal, isso nunca vai acontecer. Você pode pôr tensão que for, você nunca vai romper a rigidez dielétrica aqui entre as placas. Nunca vai ter passagem de uma placa para outra através do dielétrico. Então tá errado. E letra E. As densidades de carga em ambas as placas do capacitor são iguais em módulo, mas de sinais contrários. Sim, você tem duas placas. Se uma tiver lá uma carga de 2 microcoulombs positiva, a outra tem uma carga de menos 2 microcoulombs. Então fica letra E a correta. Tranquilo? Teoria aí de capacitores. Vimos isso na aula teórica. Se você não viu ainda, dá um pulo lá. Eu vou deixar aqui no final do vídeo o card para vocês. Só mais um para finalizar. Olha só, um capacitor plano a vácuo é constituído por duas placas metálicas com área de 0,10 metros quadrados cada e separadas por uma distância de 5 centímetros. Este capacitor é ligado a uma bateria de 500 volts. Sobre o assunto, assinale o que for correto. Dados, deu aí a permissividade do vácuo, 8,85 vezes 10 a menos 12 farad por metro. Primeira afirmação. Uma das funções básicas de um capacitor é o armazenamento de energia elétrica? É isso mesmo? Tá certo, né? Verdadeiro. É isso mesmo. 2. O valor da carga armazenada no capacitor será igual a 8,85 vezes 10 a menos 9. Vamos anotar os dados que ele deu aqui? Ele me deu que a área é de 0,10 metros quadrados, a distância entre as placas é de 5 centímetros, ou seja, 5 vezes 10 a menos 2 metros, me deu que a tensão é de 500 volts e o ε0, 8,85 vezes 10 a menos 12. Esse número tem que decorar não, viu, gente? O exercício tem que te dar isso. É um número, é um dado que ele tem que dar. Ele está falando, ó, a gente vai resolver a 2. O valor da carga armazenada no capacitor é 8,85 vezes 10 a menos 9. Como que a gente vai calcular isso, gente? Quantidade de carga é igual a permissividade do meio, no caso aqui é o ε0, que é o vácuo, vezes a área do capacitor, vezes a tensão, dividido pela distância entre as placas. A gente viu essa equação agora mesmo, de onde ela vem, né? No exercício anterior, eu mostrei ela para vocês. Então, isso aqui vai ficar como? Ó? Eu vou colocando os dados aqui, tudo em notação científica para facilitar. Observa. O permissividade, o ε0, 8,85 vezes 10 a menos 12. Já estava em notação, né? Vezes a área, 0,1 é 10 a menos 1. Vezes a tensão, 500 volts, é 5 vezes 10 ao quadrado. Dividido pela distância entre as placas, 5 vezes 10 a menos 2. Por que eu fiz isso? Me facilita para cancelar alguns termos. Ó. Por exemplo, esse 5 com esse. Tá? Eu já cancelo ele. Gente, sobrou só o 8,85 e as potências de 10. Então, basta eu calcular aqui essas potências de 10, que elas vão me dar. Vai ficar igual a 8,85
vezes 10 a menos 12 vezes 10 a menos 1 vezes 10 ao quadrado dividido por 10 a menos 2. 10 a menos 12 vezes 10 a menos 1, 10 a menos 13. Vezes 10 ao quadrado, 10 a menos 11. 10 a menos 11 dividido por 10 a menos 2 fica menos 11 menos menos 2 vira mais 2, né? Então aqui ó, vai ficar 10 a menos 9 coulombs, tá? 10 a menos 9 coulombs, 8,85 vezes 10 a menos 9 coulombs. Isso quer dizer que essa afirmativa 2 está correta, verdadeira, beleza? 4. Mantendo as condições apresentadas no enunciado, se for colocado entre as placas do capacitor um material dielétrico de constante elétrica igual a 2 e que irá preencher totalmente a região entre as placas, o valor da carga elétrica armazenada nas placas irá dobrar em relação ao valor 100 de elétrico. É verdade, gente. Se você colocar um material que tem o dobro de permissividade aí, um dielétrico, você vai ter o dobro de carga acumulada. Então, é verdadeira a 4. 8. Uma das consequências da introdução de um material dielétrico entre as placas de um capacitor é o aumento do valor do campo elétrico na região entre as placas. Pessoal, não. Para aumentar o campo elétrico, eu teria que aumentar a tensão, né? Então, não é verdade. Tá? É falsa essa. E 16. A capacitância do capacitor a vácuo apresentado no enunciado é de 3 vezes 10 a menos 11 farad. Vamos ter que calcular. Vamos calcular. Como que eu vou calcular a capacitância desse capacitor? Só fazer o ε0, constante do vácuo, vezes a área, dividido pela distância entre as placas. Ou seja, 8,85 vezes 10 a menos 12, vezes a área, que é 10 a menos 1, dividido por 5, vezes 10 a menos 2. Gente, ele falou que dá 3 vezes 10 a menos 11. 3 vezes 10 a menos 11. Gente, 8,85 dividido por 5 não vai dar 3. Não vai dar 3. E aqui ó, vai ficar 10 a menos 12 vezes 10 a menos 1. Dá 10 a menos 13. Até daria 10 a menos 11. Olha só, vamos ver quanto que dá. Dá 1,77 vezes 10 a menos 11 farad. Tá? Então, tá errada 16. Beleza? Então tem aí as contas que a gente fez e a teoria que a gente discutiu. Vamos ver então quais estavam corretas, apenas as 3 primeiras, 1, 2 e 4, exercício somatório. Então a soma dá 7, né? Galera, essa então foi nossa aula de exercício de capacitores. Se você não viu a aula teórica ainda, dá uma olhada aqui que eu vou deixar ela para você. E é isso aí. Se não está inscrito ainda, se inscreve, ativa as notificações. Um abraço e até o próximo vídeo.